Você sabe o que pode fazer ou deixar de fazer no seu pós-operatório de cirurgia ortognática que vai fazer com que você tenha sucesso no seu pós-operatório? Eu vou te passar aqui a maneira mais rápida possível de você saber o que fazer no seu pós-operatório para que você tenha um resultado de sucesso. Me chamo Maximiana Malisca e eu vou te contar o porquê eu sou conhecida como a cirurgiã que tem os pacientes, que opera os pacientes, que tem os melhores resultados de pós-operatório. Pouco inchaço, pouca dor, pouca náusea, abertura de boca precoce. Então, se interessou? A primeira coisa que eu vou falar para você é: não faça a cirurgia ortognática se você não está ciente 100% do que vai acontecer com você. E principalmente no seu pós-operatório, tá bom? Eu agora vou te contar os dois principais erros que eu tenho observado que vocês mesmos cometem quando vão pensar em fazer a sua cirurgia ortognática. O primeiro erro deles é a comparação e o segundo a conversa de comadre. Como assim? Esses dois errinhos são causados justamente porque vocês vão atrás de grupos específicos para tirarem dúvidas dos casos de vocês. Mas como assim? Você não pode comparar o seu caso, a sua cirurgia, com a de outra pessoa, porque cada caso é muito único, existe um perigo aí. Você pode piorar o seu pós-operatório, porque às vezes o que serve para um não serve para você. E aí as informações compartilhadas nestes grupos podem piorar o seu pós-operatório. Isso acaba ocorrendo porque muitas vezes o cirurgião não tem 100% do tempo para você no pós-operatório. E isso acontece por uma própria logística do nosso trabalho. Pode ser que esse cirurgião esteja operando ou esteja atendendo algum outro paciente. E aí então é nesse momento que você recorre a esse tipo de grupo para solucionar alguma dúvida que restou do seu pós-operatório. Mas que tal, ao invés de você ir para esses grupos onde você não deve ir, você ter uma forma de ter informação ao seu alcance para você ter um pós-operatório de sucesso. Eu sou da opinião de que todo paciente de cirurgia ortognática deve ir para a cirurgia sabendo muito bem tudo o que ocorre com ele, tanto durante a cirurgia como após a sua cirurgia, como você vai se cuidar nesse pós-operatório. Afinal, só temos medo daquilo que desconhecemos. Ir despreparado, com impressões erradas, negligentes em relação ao seu tratamento, sem saber direito o que vai acontecer, ao meu ver, é a principal causa de ansiedade e depressão no pós-operatório de uma cirurgia extremamente importante, que é a cirurgia ortognática. Justamente por todos esses motivos, e principalmente para te ajudar, eu criei um manual de cuidados pós-operatórios em cirurgia ortognática, para você acordar no dia seguinte da sua cirurgia com a certeza de que tudo vai ocorrer bem, 100% seguro e tranquilo, mesmo que você não tenha 100% do tempo do seu cirurgião ao seu dispor. Criei esse manual para que você desenvolva uma mentalidade vencedora, de sucesso, para que você elimine aquele excesso de preocupação e ansiedade que tira muito o sono de vocês antes da cirurgia ortognática. Além disso, você vai saber como preparar a sua casa com utensílios que vão te auxiliar nesse cuidado pós-operatório para não ter que correr atrás de utensílios de urgência. Então você já vai preparado para a sua casa com tudo o que precisa, inclusive com a alimentação adequada, uma alimentação nutritiva de verdade que vai te dar reforço o suficiente para você aguentar o baque metabólico que vem, sim, depois de uma cirurgia dessas. Então, sua geladeira estará toda preparada para te ajudar nesse momento. E não apenas para comer doce e sorvete gelado e molinho. Não é só isso. E o principal, saber detectar condições que realmente são urgentes e que realmente faz com que você entre em contato de forma urgente com o seu cirurgião. Essa, para mim, é uma das informações mais importantes que você precisa ter. Qual é o momento crítico no seu pós-operatório em que você realmente não pode lançar mão de grupo, não pode lançar mão do seu vizinho, da comadre, de quem fez a cirurgia. É o seu cirurgião realmente que tem que atender. E esse tipo de informação você precisa ter e saber. Ou seja,
Tudo o que você precisa fazer é clicar no botão abaixo para ter a tranquilidade no pós-operatório que você merece. Além do manual de cuidados pós-operatórios em cirurgia ortognática, você vai ter acesso a outros 3 bônus. O primeiro bônus, ele é justamente uma receita, uma receita para preparações doces. O que é isso? Uma receita desenvolvida por uma nutricionista especialista em pacientes debilitados, que é a doutora Maria Fernanda Giordano, que ela preparou especialmente para vocês, para você ter uma gama maior de receitas e não ficar somente no sorvete. E além de tudo, com uma receita que te forneça nutrientes suficientes para te ajudar a passar por esse pós-operatório. O segundo bônus é a base, justamente uma receita base para você usar nas suas preparações de receitas salgadas. Porque sim, você não vai poder comer só comidas doces, só alimentos doces. Então essa outra receita, que é extremamente especial, também desenvolvida pela doutora Maria Fernanda, você também terá acesso como seu bônus 2. E o seu bônus 3 é justamente um passo a passo de como fazer uma fisioterapia em casa, você mesmo, para te auxiliar na redução de inchaço e na melhora de alguns sintomas, como ficar muito travado no pós-operatório. Essas dicas do bônus 3, ou seja, esse passo a passo de como se cuidar em casa, foi desenvolvido pela nossa fisioterapeuta Margarete Leonardes, para você não ter erro, caso você não tenha acesso a uma fisioterapeuta próximo aí na sua região. E mesmo que você tenha, os exercícios passados são de extrema importância para que você continue fazendo durante muito tempo, conforme a gente explica lá no seu bônus 3. A vida é feita de escolhas. Então você tem essas 2 escolhas: ou segurança, confiança e tranquilidade, ou então correr o risco de passar os desconfortos inerentes à cirurgia ortognática sem saber o que fazer quando eles surgirem, colocando em risco o resultado da sua cirurgia. Sabe qual a diferença dos meus pacientes, do resultado tão incrível que os meus pacientes vêm obtendo? Informação. Pois é, eu levo 3 consultas para explicar todas as informações que contemplam neste manual. E são essas as informações que fazem com que o meu paciente vá para a sua cirurgia de forma otimista, positiva e principalmente realista. Isso faz muita diferença. A escolha é sua. Escolha de forma inteligente e sábia. É sobre sua saúde que estamos falando. E sua saúde é sagrada. Venha fazer parte deste grupo de pacientes que se encontram realizados e felizes. Clique agora mesmo e garanta o seu manual de cuidados pós-operatórios, mais os 3 bônus que com ele vêm incluídos. E nós nos vemos do outro lado, lá na plataforma. Estarei lá de braços abertos para recepcioná-lo e parabenizá-lo por esta sábia decisão tomada. Um grande abraço para você e até daqui a pouco.